Olá pessoal, hoje a gente vai voltar a falar de livros. Olá pessoal, eu vou hoje falar de um livro específico, mas antes eu gostaria de falar um pouquinho sobre o autor e sobre um pouquinho da obra desse autor, que é o escritor português José Saramago. José Saramago ganhou várias honrarias, vários prêmios, o Prêmio Camões de Literatura, que é a maior honraria da língua portuguesa, que recentemente foi dado inclusive para o nosso Chico Buarque, e ele também foi o primeiro escritor de língua portuguesa a receber o Prêmio Nobel de Literatura em 1998. Primeiro, eu gostaria de falar um pouco sobre o estilo dele. Mas, gente, eu não sou um crítico literário, eu sou apenas um leitor que gosta de livros. Então, a minha visão, obviamente, não é a visão de um especialista. O estilo de escrita do José Saramago é um estilo muito peculiar, porque ao mesmo tempo ele é muito detalhista, muito reflexivo, como se a gente estivesse ouvindo uma pessoa contar uma história. E no meio dessa história ele vai colocando os seus pensamentos, as suas reflexões. Então a própria maneira como ele escreve vai mostrando isso, é aquele fluxo daquela história que se atém a detalhes e que vai ao mesmo tempo chamando atenção para algumas coisas e de repente faz uma reflexão em cima daquilo ali. E também ele tem uma coisa muito característica dele, que são os diálogos. Ele não separa o diálogo como normalmente a gente faz, né? Ele termina o parágrafo, ele coloca o diálogo no meio do parágrafo como se fosse parte daquilo que ele está falando. Então é uma pessoa contando histórias. No meio, ele disse assim, assim, assim. Então faz parte do estilo dele de escrever. Ele tem vários romances, contos, poemas, enfim, roteiros de teatro, mais conhecido, óbvio, pelos romances que ele escreveu, e todos eles têm um grau de reflexão sobre a condição humana, né, muito legal, e cada livro traz uma faceta. Nunca no sentido de desprezar o ser humano, sim no sentido de valorizar o ser humano. Muitas vezes um tom um tanto pessimista, mas sempre pensando naquilo que é o ser humano na sua essência. Um dos livros dele, o Evangelho segundo Jesus Cristo, coloca muito isso, né? Porque o Jesus Cristo, segundo José Saramago, aparece de uma forma muito humana, com conflitos que são humanos, com perspectivas que são humanas. O livro foi criticado pela igreja, mas é um livro muito de reflexão, muito de você pensar sobre aquele homem que foi Jesus Cristo. Outros livros, como por exemplo Jangada de Pedra, que fala que de repente por alguma razão a Espanha e Portugal se desgrudam da Europa e começam a andar pelo oceano. E aí vem toda uma reflexão em cima disso, né? da separação da Europa, da conexão que eles tinham ou que eles não tinham com a Europa, enfim, uma coisa bem legal. Um outro livro muito interessante é a História do Cerco de Lisboa, que fala de um personagem que é um revisor de escrita, que tem aquela vida regrada, burocrática, e de repente, quando ele vai fazer a revisão de um livro que conta a história do Cerco de Lisboa, que foi quando os cristãos recuperaram Lisboa da mão dos muçulmanos, ele muda uma palavra e ele muda todo o sentido da história. E aí a vida dele muda também. É um livro bastante interessante nesse aspecto também. Outros livros, como O Homem Duplicado, A Caverna ele retoma o mito da caverna do Platão, né, com uma família que vive meio afastada e que de repente entra em contato com a civilização, enfim. Caverna é um livro muito legal. As Intermitências da Morte, não vou dar spoiler, de repente num determinado país a morte resolve parar de trabalhar, então ninguém mais morre. Então ele começa com essa reflexão do que acontece se ninguém mais morrer. E no meio do livro tem uma reviravolta que eu não vou contar, vocês leiam o livro para ver o que acontece ali. Bom, tem um outro livro que é o Memorial do Convento, que conta a história da construção do convento de Mafra, em Portugal. Aliás, a próxima vez que eu for para Portugal, eu vou ter que ir para Mafra, conhecer esse convento,
que eu só conheço pelo livro, e junto com isso tem a história do Bartolomeu de Gusmão, que é um padre que quer criar a máquina voadora. Então você tem, de um lado, a história de um padre que quer criar uma máquina voadora, isso no século XVI, XVII, ou seja, é uma coisa completamente visionária na época. Então, de um lado você tem esse lado visionário e do outro você tem a vida daquelas pessoas que estão trabalhando numa obra para o rei, que é um convento de Mafra. Mas o livro que eu gostaria de destacar e de indicar para todo mundo é o livro Os Ensaios sobre a Cegueira. Esse livro, ele foi feito um filme baseado nesse livro. Esse filme é um filme de Hollywood, e que tem alocado em diversas cidades, inclusive São Paulo. Tem uma cena que foi rodada ali no Minhocão, hoje Viaduto João Goulart, e em vários outros lugares, em vários outros países do mundo. Cada país tem uma cena que foi rodada num país diferente. Mas a parte do filme, o livro começa com... é uma história que começa com uma pessoa que de repente é acometida por uma cegueira. Mas ela não é uma cegueira qualquer, ela é uma cegueira branca. A pessoa não vê tudo escuro, ela começa a ver tudo claro. E aquela clareza, aquela claridade o impede de enxergar. E essa cegueira, além de tudo, ela é contagiosa. As pessoas vão se contagiando e vão ficando cegas com a mesma cegueira da clareza. E aí, à medida que isso vai se espalhando, essa epidemia de cegueira vai se espalhando, isso vai trazendo o melhor e o pior do ser humano. Então ele vai mostrando coisas que o ser humano é capaz de fazer de bom e de ruim. Então é um livro que, para mim, nessa crise que a gente está passando da epidemia, porque o livro fala de uma epidemia, na verdade ele mudou muito de significado para mim. Hoje ele tem um significado completamente diferente. Então a gente vai refletir sobre essa questão da epidemia, né? Essa questão de um infectar o outro. Isso está muito ligado com a questão que a gente vive hoje com a epidemia, mas também essa própria questão da clareza, o excesso de claridade, o excesso de certezas que a gente vai tendo e que nos impede de olhar. E isso desperta o lado bom e o lado ruim da humanidade, que ele vai descrevendo no livro. Essa é a minha dica rápida de leitura. Primeiro, qualquer livro do José Saramago vai ser muito legal, vocês vão curtir, mas especialmente esse livro, O Ensaio sobre a Cegueira, especialmente nesse momento da humanidade, eu acho que vai ser um livro muito interessante para todo mundo, ok? Deixe seu comentário, deixe seu joinha e a gente se vê por aí. Até a próxima.